Episódio 5. Quem perdeu esse início, eu acabei tendo um problema aqui com as dúvidas das mães, mas eu já recuperei. Então vamos começar, vou tirar bastante dúvidas para vocês. Eu estava falando da maternidade, como pode ser leve, como pode ser tranquila, né? Ai, que bom que vocês estão voltando. Que bom, Rosana, que você está aqui. Consegui dar print em todas as dúvidas e vou responder. Vamos esperar o pessoal entrar, né? E sim, a maternidade pode ser leve, pode ser tranquila. A gente não precisa ter esse desespero todo para o desfraude. E o desfraude pode ser de uma forma bem leve. Então, que bom que vocês estão de volta, gente. É ao vivo, né? O ao vivo é assim mesmo, igual aqui. Ai, meu Deus, eu tô com um batom no dente. Agora foi. Agora tá direitinho. Bom, vou começar com as dúvidas, porque são muitas. E assim, cliquem no aviãozinho, propaguem para as pessoas, que vai ser bem legal. Vou começar então. Vou de trás para frente. O xixi na cama aqui rola só à noite. Ainda mantenho a fralda. Bom, essa mãe me mandou isso sobre o xixi na cama à noite, né? Que ela ainda tá mantendo a fralda. Quando que o xixi na cama, ele começa a ser preocupante? O xixi na cama começa a ser preocupante quando ele passa de 5 anos, tá? Ou se a criança desfraldou bem direitinho, foi tudo lindo, ficou mais de 6 meses com a fralda seca, e aí a criança voltou a ter escape urinário. Aí é preocupante, tá? Então, voltando, xixi na cama é preocupante quando a criança passou de 5 anos e não conseguiu desfraldar da noite, aí é preocupante. E a segunda chance desse xixi na cama ser preocupante: passou de 6 meses seco, então a criança desfraldou com, 3 anos. Desfraldou do xixi, ficou super bem, e aí com 4 ela voltou a ter escape urinário. Aí é preocupante, precisa de uma avaliação, tá? Médica, para poder avaliar o que está acontecendo com essa criança que está fazendo xixi na cama. Lembrando que a constipação, o cocô duro, piora o xixi na cama. Então, sempre manter o cocô pastoso, a criança sempre fazer força para fazer cocô, isso é importante, tá? Quinta-feira eu vou fazer uma live com a Carol, que é a nutricionista infantil, vai dar dicas para vocês sobre o cocô, né? Sobre comidas que melhoram a constipação. Então não perca, quinta-feira vai ter essa live com a Carol, tá? Então, xixi na cama, foi. Vou passar para a próxima dúvida, porque são muitas. Minha filha tem 5 anos, faz xixi na cama, o que eu posso fazer? E se isso é normal? Bom, acabei de responder, mas eu vou reforçar aqui pra vocês. Falei que o xixi na cama após os 5 anos é preocupante. No caso dessa mãe, se a criança chegou aos 5 anos e ela tem xixi na cama, a gente precisa avaliar. O que além do xixi na cama a gente precisa avaliar junto, né? Como eu falei, do intestino, se o intestino da criança é tranquilo, se faz cocô bem, se a criança é constipada, isso é uma coisa que a gente deve ficar atento e deve resolver. Se essa criança tem escape urinário também durante o dia, então se calcinha vive molhada, se a criança escapa xixi pela roupa, se a criança é aquela criança que fica se espremendo, né? Parece que fica pulando, porque se prende muito o xixi. São coisas que a gente tem que avaliar. Isso sinaliza que essa criança possivelmente tem um problema na bexiga, e aí a gente tem que avaliar, tem que tratar, ver quais são as medidas. Então, passou dos 5 anos, a gente precisa ver melhor, mais de perto essa criança. Mandaram uma dúvida aqui na caixinha, vou ler para vocês. Criança em desfraude precisa ser lembrada de fazer xixi de quanto em quanto tempo? Não, ela não precisa ser lembrada. O que acontece? Isso tem um perfil que fica falando sobre isso, e isso é errado, tá? Já vou te dizer por que é errado. A gente precisa ensinar, a criança, ela precisa entender e reconhecer
o próprio corpo dela, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está aqui conversando, o nosso rim está filtrando o nosso sangue e esse filtro que o rim faz produz urina. O que o rim faz? O que é bom fica pra gente, o que é ruim vira forma de urina, certo? E essa urina que está sendo produzida constantemente pelo nosso rim passa pelo canalzinho, que é o ureter, e fica armazenado na bexiga. Essa bexiga fica enchendo. E aí, quando essa bexiga está cheia, o que o nosso organismo fala para a bexiga? Bexiga, você está cheia. Vamos esvaziar? E aí o cérebro fala, opa, bexiga cheia, preciso esvaziar. E aí a gente tem a vontade de ir no banheiro e esvaziar a bexiga. Então é importante a criança começar a sentir o que está acontecendo no organismo dela. Sentir essa vontade de ir no banheiro. Então a gente ficar levando de tempos em tempos. Ah, porque tá desfraldando, tem que levar de 1 em 1 hora, levar de 2 em 2 horas. Não, a criança precisa sentir essa bexiga cheia. É diferente de uma criança que já desfraldou e que tem um problema na bexiga, que ela tem uma bexiga preguiçosa. Uma criança que prende muito, sabe? Ou uma criança que tem um problema de incontinência, uma bexiga neurogênica, que a bexiga fica ali, ó, esvaziando. Aí, nesse caso, é um caso da gente organizar a rotina dela e fazer o xixi de horário. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo do xixi de horário. Mas xixi de horário é para criança que já desfraldou e criança que fica prendendo o xixi. Não é para criança que está desfraldando. Porque a criança precisa sentir o corpo dela. Igual quando a criança está com fralda e ela sente-se incomodada. Por que ela está se sentindo incomodada? Porque ela tá, tô molhada. O que é isso aqui? Então ela tá sentindo, ela tá tendo uma sensação. Então essa coisa de ficar... Ah, sinal de que criança fez assim, leva no banheiro. Não. Vamos sentir o corpo dela, sentir como é que ela está. Quando a criança está com possível problema de urinar, e eu vejo no consultório essa criança, o que eu faço? Eu peço para os pais um tal do diário miccional. O que é esse diário? É uma anotação, né? Que os pais vão anotar quantas vezes a criança vai no banheiro, mas isso é para criança que já desfraldou e que está com possível problema na bexiga. E eu falo, ó, não leva ele no banheiro. Observa, vê como é a sensação dessa criança da bexiga cheia ou bexiga vazia. Então, é bem importante a gente deixar a criança se sentir o organismo dela, tá? O desfraude, ele não é um treinamento. O desfraude é a criança ter uma autonomia e saber ir no banheiro sozinha, tá? Então, não é uma coisa que a gente adulto treina a criança para ir no banheiro, não. A gente estimula por meio de brincadeira, por meio de... Vem aqui, acompanha a mãe, mas vamos mostrar como é que faz. Entende? Não é treinando a criança que a gente faz. Não é... Existe o título, né, treinamento sphincteriano, mas se a gente for pensar, não é um treino. A gente precisa entender a criança e fazer essa abordagem de forma mais tranquila para que ela entenda o que está acontecendo. Mas não é pra gente treinar. A Rosana colocou aqui, ó, aprender as sensações no corpo, no próprio corpo, né? Assim como aprender que está sentindo fome. Exatamente. Qual é o problema hoje de muitas mulheres nessa questão do peso, né? De comer compulsivamente. Ah, eu tô feliz, eu como. Eu estou triste, eu como. E aí não sente que... Peraí, eu estou com fome mesmo ou estou ansiosa? Porque ela não entendeu a aprender a ler as sensações do próprio corpo. Peraí, eu não estou com fome, eu estou ansiosa, por isso que eu quero comer um chocolate. Então, a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo vai nos ajudar de diversas formas. A Ana aí, que é educadora física. Ana, eu tô falando da questão do entender as sensações do próprio corpo, né? Às vezes a gente tá comendo porque a gente tá ansiosa, não porque a gente tá com fome. E aí a criança, ela tem que fazer xixi porque ela está com vontade de fazer xixi. Não porque alguém treinou ela para fazer xixi. Entende? Então a criança tem que começar a perceber o próprio corpo. Peraí, eu tô molhada, eu estou com fralda molhada. Isso tá me incomodando, essa fralda molhada. Não, agora eu tô com vontade de fazer xixi porque minha bexiga está cheia. Entende? Então, são sensações que a gente vai trabalhando com a criança. É diferente da criança que
passa 12 horas sem fazer xixi. Peraí, essa bexiga aí não tá lendo que tá cheia. Será que não é? Então, aí a gente precisa procurar um especialista para poder ajudar. Uma dúvida aqui da Franci, vou já responder essa, depois eu volto aqui para as dúvidas que me mandaram. Durante o desfraude, podemos utilizar a fralda quando saímos? Sim, porque o desfraude é um processo, Franci. O que acontece? A criança ela não vai se desfraudar. Tem crianças que se desfraudam da noite pro dia. Ah, mãe, não quero mais a fralda e tchau, nunca mais fez. Agora, saiu, levar uma fralda para uma emergência, uma roupinha, não tem problema. O que não pode é, na escola a criança usa fralda, quer dizer, fica sem fralda, aí em casa ela usa fralda. Aí daqui a pouco usa fralda de novo. Aí a criança fica, peraí, é pra usar ou não é pra usar? Tá? Então, é ponderar. Não tem uma regra certinha. Mas assim, a gente vai pra muito longe, levar uma fralda pra uma emergência, ok. Mas não dá pra... A escola faz uma coisa, tira a fralda da criança. Aí em casa, acabou de ir pro carro, nem saiu da creche, já coloca a fralda. Aí não. Então, são coisas que a gente precisa avaliar. Deixa eu responder mais uma dúvida que me mandaram pro direct. Cadê aqui? Faz xixi no vaso, o cocô só faz na fralda. Não aceita agachar e nem sentar no vaso. Tá, então, nesse caso aqui, a criança faz xixi no vaso, o cocô só na fralda, não quer sentar nem agachar no vaso. Primeiro, observar o que está acontecendo com essa criança. Se ela não senta no vaso porque ela tem medo do vaso, se ela se agacha porque ela tá irritada e ela tá muito constipada, a cocô tá duro, então ela quer botar a fralda para ficar agachadinho, né? Ver se ela tem medo da água do pinico, da água do vaso, ou medo do pinico, então observar e ir trabalhando esse comportamento. Ou se é mania. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando que a filha dela não quer desfraldar, mas parece que é mais um comodismo dela. Quero botar fralda e não tô afim. Então a família ir trabalhando essa aceitação de olha como é que é o vaso, olha como é que é o piniquinho, que legal, isso ajuda, tá? Isso ajuda bastante. Então, trabalhar essa questão é bem esse comportamento da criança vai ajudar, tá bom? A Bambolê Fofurice falou aqui, ó, existem calcinhas e cuequinhas de desfraude para esse caso de saída. Isso. Então, vale a pena. Eu acho que vale a pena sim. Nesse caso que a criança já desfraudou, mas a família fica assim, poxa, mas vai pegar um carro durante 2 horas, será que vale a pena colocar a fralda? Eu acho válido sim, tá? Colocar as calcinhas e a cuequinha nos fraldas nesse caso das saídas, para evitar o escape e também não constranger a criança e a criança também não ficar. Será que uso fralda ou não uso, né? Então acho que é bem importante sim. Outra dúvida aqui. Bebê de 1 ano e 7 meses. Deixar de fralda até que comece ele pedir para tirar ou pedir para ir no vaso no pinico? Primeiro, 1 ano e 7 meses é muito cedo, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança começa a mostrar sinais de desfraude a partir dos 24 a 36 meses, dependendo do desenvolvimento da criança. Então, o desenvolvimento da criança, ele é muito peculiar, é muito único. Se a criança foi prematura, o desenvolvimento vai ser de um jeito. Se a criança nasceu no tempo certo, né, que a gente chama de termo, mas ela não é estimulada, é uma coisa. Às vezes é diferente. Se a criança é típica, é de um outro jeito. Então, 1 ano e 7 meses é muito cedo. Para as crianças que têm 1 ano e meio, até 2 anos, que eu aconselho, é sempre conversando sobre xixi e cocô. Isso ficar na rotina da família. Por quê? Né, de um dia para o outro, 2 anos, vamos falar sobre desfraude. Não. Filho, você fez cocô, fez xixi, olha aqui, mostrar, ensinar, conversar sobre isso. Isso virar uma rotina e ser normalizado, mas não esperar. E lembrando sempre que o desfraude parte da criança e não do adulto. A gente não anda a criança, né?
A criança anda sozinha, então o desfraude é a mesma coisa. A criança ela vai se desfraudar, ela vai conseguir sentir essas sensações no organismo dela e a partir disso ela vai conseguir caminhar até o banheiro, sentar no vaso ou no pinico e fazer o xixi ou cocô. Então lembrar que o desfraude também é uma questão de autonomia. Bom, outra dúvida, essa aqui já foi, deixa eu só fechar aqui. Abri outra dúvida aqui que me mandaram. Como se portar quando os escapes acontecem? Bom, eu fiz 2 lives, né? Comecei, só que eu não consegui abrir as dúvidas aqui direto no Instagram. E aí eu fechei, peguei meu computador e abri de novo. Lá na primeira live, quando eu comecei a falar sobre leveza. Até vim aqui com um pingente que eu ganhei num curso que eu fiz de mulheres, que fala muito da gente ter a vida mais leve, mais tranquila. E é uma das coisas que eu prego no desfraude, que o desfraude seja mais tranquilo, seja mais leve. A maternidade, ultimamente, está sendo muito pesada. As mães são muito cobradas para ser perfeitas na maternidade. E assim, gente, nós somos humanas, né? Nós temos a casa, os filhos, nossos relacionamentos, o trabalho. E é muita coisa. E imperfeições vão acontecer. Então, como ela botou aqui, como portar quando os escapes acontecem? Com leveza. Essa aqui é a minha dica. Com tranquilidade, né? Às vezes a gente tá irritada, mas assim, respira quando acontecer e você estiver calma, irritada, nervosa, estressada. Respira. Ter momentos para você também, se cuidar internamente, mãe, é bem importante. Então, não esquecer disso. Às vezes, a gente fica cuidando muito das crianças e acaba esquecendo de nós mesmas. Então, é muito importante cuidar de si também e ter calma nos processos, porque agora é o desfraude, daqui a pouco é a pré-adolescência. Sempre vai ter processos na vida da criança. Então, ter calma nesses processos é bem importante e tratar com leveza. Bom, me mandaram aqui uma dúvida aqui, ó. Meu filho faz xixi no vaso, mas o cocô, ele vai para um canto do quarto e faz cocô na cueca. Já tentei levar ele no vaso e no pinico, ele não está aceitando. O que eu posso fazer com ele? Então, Lu, primeiro, como é o cocô do seu filho? Ele tá fazendo no canto porque ele tem que ficar de cócoras e fazer forças para esse cocô sair? Isso é bem comum, tá? As crianças fazerem essa força para fazer cocô porque elas são constipadas. Então, para ele é mais cômodo ele ir pro cantinho, ficar de cócoras e começar a fazer força para sair esse cocô. Então, é bem importante avaliar a consistência, se é em bolinha, se ele tem dificuldade para fazer cocô, para poder melhorar a consistência. Na quinta-feira eu vou fazer uma live com a Carol, que é nutricionista, ela vai dar dicas de como, pela alimentação, melhorar a constipação das crianças, tá bom? Agora, escape de cocô, tem que avaliar também se isso é o que a gente chama de encoprese. O que é essa palavra, encoprese? É quando a criança já é constipada crônica, então é constipada de muito tempo, e começa a ter escape de cocô pela roupa. Então, por quê? O reto, que é onde fica armazenado o cocô, pensa que aqui tem cheio de bolinha de cocô. E o cocô novo, que é mais pastoso, passa entre essas pedrinhas de cocô. Então, e aí o reto, o ânus, ele já tá mais dilatado e começa a escapar cocô direto na roupa, na cueca. Então, a criança que tem sempre escape de cocô. Inclusive, a primeira vez que eu vi isso foi quando eu era aluna ainda lá na faculdade, na UERJ. Era um menino que ele tinha mais ou menos uns 9 a 10 anos. E ele tinha tido muitos escapes de cocô, inclusive durante os 15 anos da irmã, que ficou muito marcado. Eu lembro que aluno, né, a gente pergunta a vida da pessoa de cabo a rabo. E eu lembro que ele falou que, a mãe falou no caso, né, que na festa de 15 anos, o salão da festa ficou impregnado de cheiro de cocô, porque ele fez nas calças sem sentir. Então, isso estava acontecendo repetidamente. E o que era? Constipação crônica. Ele era tão constipado que escapava cocô na roupa. Então, Lu, é bem importante poder avaliar para o seu menino o que está acontecendo. Se é isso, se é essa constipação crônica, se é uma mania,
se ele se agacha para fazer cocô, e também trabalhar os medos. Por que ele não quer sentar no vaso? É medo? É uma angústia? E aí poder trabalhar essa parte comportamental com ele também, tá? Outra dúvida que me mandaram foi a seguinte: é normal a criança desfraldar primeiro no xixi e depois só no cocô? Sim, isso é normal, tá? Pode acontecer, a criança primeiro desfralda o xixi, depois, com o tempo, a gente vai trabalhando essas questões que eu sempre falo de colocar a fralda, trabalhar o desfraude do cocô. E é normal a criança desfraldar primeiro do dia e depois da noite, tá? Então, não precisa desfraldar ao mesmo tempo. Ah, desfraldou do dia, tem que desfraldar da noite. Não, pode ser um de cada vez, tá bom? Vamos lá, mais uma dúvida também que me mandaram aqui. Ah, Lu, você mandou aqui na caixinha. Eu ia ler essa dúvida agora, ó, mas eu já respondi, então tá ótimo. 4 anos, sempre escapando do xixi. Parece que se distrai e molha a cueca todo dia. À noite usa a fralda. Bom, essa dúvida aqui a gente precisa avaliar. Se essa criança de 4 anos se desfraldou e ficou super bem, e agora tá tendo esses escapes do xixi. Se ela tá tendo escape de xixi, né, ele, né, molha a cueca, tá sempre molhando a cueca, a gente precisa avaliar outras coisas, como eu falei, se é constipado, se a frequência desse escape, se essa criança fica se segurando, fazendo assim, né, se prendendo, se já teve infecção urinária, são sinais de alerta para pensar no distúrbio da bexiga. Então, essa criança, por exemplo, que está tendo escape de xixi, precisa de avaliação, que é diferente de uma criança que está no processo de desfraude. Se a criança está no processo de desfraude, pode ter um escape ou outro. Agora, se a criança já se desfraudou, ficou super bem e está tendo frequentemente escapes durante o dia, aí, a gente precisa poder ver o que está acontecendo com essa criança, tá? De uma forma mais personalizada. Outra dúvida por que tem crianças que o desfraude é tão sofrido? Caso da minha filha. Não aceita o vaso. Segura até não poder mais. E faz onde estiver. Segunda tentativa, 2 anos e 2 meses. A primeira foi aí, cortou aqui, eu não consegui ler quando foi a primeira tentativa. Bom, vamos lá. Quando começa várias tentativas do desfraude, a minha leitura foi uma tentativa que partiu do adulto e não da criança. A criança não estava pronta, por isso que essas tentativas foram frustradas, não deram certo, né? A criança não estava apresentando sinais de prontidão. Então, é importante a gente ver se a criança estava pronta e queria se desfraudar ou se é o adulto que está forçando esse desfraude. Então, isso é bem importante, tá? Então, a criança com 2 anos e 2 meses já teve 2 tentativas, muito provavelmente a primeira foi antes de 1 ano, antes dos 2. Então, a criança foi forçada para esse desfraude. E essa questão dela não aceitar o vaso é porque está sendo algo forçado. Então, é bem importante ir trabalhando lúdico. A gente teve uma live com a Annelise, e a gente falou muito sobre o lúdico. O que é lúdico? Trabalhar através de brincadeiras. O desfraude, o tema, qualquer tema a gente pode trabalhar através de brincadeiras com as crianças. E, por exemplo, usar um ursinho. Olha, o ursinho foi fazer xixi. E contar uma história. A boneca foi lá, a boneca bebeu água, ficou com a bexiguinha cheia, foi fazer xixi no piniquinho. Isso tudo vai ajudando a criança a entender o processo e a não ter essa aversão, esse medo, esse trauma de vaso sanitário e pinico. Então, trabalhando isso, foi ajudar. Foi pra você estar aqui online. Eu vi que você tinha entrado na outra, mas não vi entrando nessa. Foi com 1 ano e 11 meses, porque ela tem uma alergia ao abafamento das fraldas. Entendi. Olha, uma opção seria ela usar as fraldas ecológicas. Não sei se você usa, porque às vezes a fralda descartável causa mesmo muita alergia à criança. E aí a fralda ecológica, como ela é de pano, ela é uma opção, tá?
para essas alergias. E aí 1 ano e 11 é muito cedo, né? Porque depende de várias coisas. Depende do quê? Da criança. Como eu sempre falo, ó, vou fazer um resumão bem grande para vocês que estão aqui. Se a criança ela está preparada da parte motora, então se já senta, se já anda, se já pula, se a criança tem um atraso motor, muito provavelmente esse desfraude vai ser atrasado, tá? Se ela tá pronta da parte de linguagem, se ela fala, se ela se comunica, se ela fala xixi, cocô, e se ela entende o que ela tá falando. Se ela fala sobre xixi e a cocô, ela não tá entendendo. Então, isso também faz parte da sinal de prontidão, da criança estar pronta. E também, lembrando que tem uma parte psicológica também. Às vezes a criança já pula, já salta, já fala que é xixi, já fala sobre cocô, mas ela tá com uma mania que ela não quer, ela se sente segura com a fralda. Porque lembra, a fralda é algo novo. Se a gente vai numa entrevista de emprego, a gente fica inseguro. Se a gente vai numa viagem para um lugar que a gente não conhece ninguém, a gente fica inseguro. E a criança desfraldar é algo novo para ela. Ela não usar fralda. É um mundo novo, então a gente tem que entender que a criança também fica insegura. Então trabalhar essa insegurança dela com calma, mostrar e fazer brincadeira, isso tudo vai ajudar a que seja mais leve. Até uma da sua pergunta foi assim, por que o desfraude é tão sofrido e não é para ser sofrido? Essa que é a questão. O desfraude não é para ser sofrido, é para ser tranquilo. E para ser tranquilo, o que a gente precisa? Nós, como pais, mães, educadores, entender esse processo, saber o que está acontecendo no organismo da criança, se tranquilizar e aí ajudando essa criança. Ajudar ela a entender o que é fazer xixi, entender o que é o pinico, mostrar, olha, eu limpar, não sei se vocês viram um reels que eu coloquei, que foi um vídeo de um pai, que eram 2 bolinhas, ele ensinando a criança se limpar. A pequenininha tava olhando e ficava assim, tipo, o que é isso? O que ele tá fazendo? A mais velha tava morrendo de rir, se acabando na gargalhada. Mas com certeza a mais velha entendeu como é limpar o bumbum. Mas a gente quer fazer a aula chata. Ah, olha só, você tem que se limpar de tal forma. Olha só, é assim que se faz. Brigando. Não vai adiantar, gente. Não vai. Não adianta estressar. É trazer todo esse tema de uma forma mais tranquila possível para a criança, tá? E saber, peraí, se tá dando errado, pedir ajuda. Sabe? Quando você pede ajuda, tudo fica mais tranquilo. Entendeu? Então, o conselho que eu te dou é esse. Primeiro, ficar tranquila com o processo. Ficar tranquila com a idade da sua criança. Ela pode se fraldar até 5 anos de idade. Ela tá com 2 e 2, então tá bem cedo, tá bem tranquilo. Trabalhar a linguagem, trabalhar o xixi, cocô, o que está acontecendo, o intestino, seu intestino mais funcionando o mais reloginho possível. E aí, tudo vai naturalmente acontecer. Sabe? A natureza vai levar. E se não acontecer, você sabe, peraí, isso já era para ter acontecido. Eu vou pedir ajuda para um profissional. Entendeu? Essa que é a lógica, tá? Deixa eu ver, acho que agora foram várias dúvidas. Eu fui muito rápido para responder todas. Deixa eu ver se tem mais alguma, se eu pulei alguma. Faz cocô no vaso, essa aqui de 4 anos já foi. Epa, acho que pulei aqui. Não, foram todas. Vocês têm mais alguma dúvida? Falem agora ou calem-se até semana que vem. Semana que vem tem live Tira Dúvidas de novo. A ideia é fazer toda terça-feira a live Tira Dúvidas. Normalmente eu faço às 19 horas, mas hoje eu vou estar de plantão. Então, puxei para meio-dia. Então, quando eu tô de plantão, vai ser meio-dia. Se não, fica às 19 horas. Eu acho que não, ninguém tem mais dúvidas. Eu vou encerrar então a live para vocês almoçarem. Daqui a pouco tem consultório também. E é isso. Se tiverem mais dúvidas, podem contar comigo, tá? Podem me mandar que eu vou ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês nesse processo e pra gente poder propagar um desfraude mais tranquilo para as crianças. Chegaram aqui 2 dúvidas. Bom, a Rosana tá falando aqui, ó. Percebo que para algumas famílias também sido difícil pro pitaco das pessoas. Rosana, a sociedade enche o saco das mães, né? Das famílias. As pessoas ficam querendo ditar regra para todo mundo, né? Por que essa criança com 3 anos ainda usa fralda? Não, né? A criança ainda pode usar fralda. E aí vem a idade limite que a Bombolê Fofurices
Eu acho que é fralda também, né, que você vende. Acho que sim, eu acho que eu já tô te seguindo você. A idade limite é até 5 anos, tá? Claro que eu sempre aconselho que a criança tenha um pediatra para chamar de seu. Isso é bem importante. Por quê? O pediatra que está acompanhando essa criança vai ver todo o desenvolvimento, tanto da linguagem, quanto motor, cognitivo dessa criança. E aí, se essa criança tem algum atraso, o pediatra já vai auxiliar. A criança precisa de uma fono, precisa de uma fisioterapia, vai poder ajudar. Então, não é que a gente tem que sentar, só ver coisa da internet e falar assim, vamos esperar até os 5 anos. Não, a criança precisa desse acompanhamento, né, de um profissional que está ali avaliando. Se ela não tiver um pediatra e a família também não tem condições, às vezes, de ter um pediatra particular ou não tem acesso pelo SUS de um pediatra, o médico da família, ele faz a puericultura, que é esse acompanhamento para ver se está tudo ok com a criança, se está andando, se está falando no tempo certo. O médico de família no posto também está apto a fazer isso. E se não tiver ok, o médico de família vai fazer o quê? Encaminhar para o pediatra. Entende? Então é assim que funciona a saúde. A gente trabalha como um time, trabalha com um time para poder ajudar vocês de uma maneira ideal, tá? Em prol de um desenvolvimento saudável da criança. Não é na emergência, né? E aí, Rosana, eu concordo com você. As pessoas vêm culpando muito as mães, culpando as famílias, como se fosse algo taxativo. Você ainda tá dando peito para essa criança, já devia ter desmamado. Ou então, essa criança já não devia ter usando fralda. E não precisa ser assim, né? A gente pode acolher essa família, entender o que está acontecendo, né? Inclusive a escola. Tem escola que já fala que, não vou aceitar essa criança porque usa fralda. E não é assim. Por que a criança não está usando fralda? Vamos tentar entender o contexto? Será que essa criança usa fralda porque ela tem algum problema na bexiga? Ou porque ela tem algum medo e a gente pode acolher essa criança e trabalhar esse medo aqui na escola? Por exemplo, a escola poderia acolher o medo da criança e ir trabalhando junto com os coleguinhas, mostrando o lúdico com o desfraude, com o pinico, entende? Mas não é função da escola desfraudar a criança. A escola pode trabalhar para que o desfraude seja tranquilo junto com a família e que a criança se desfraude sozinho, mas não desfraudar a criança. Então são coisas que a gente precisa, né, ir ajustando, e através do conhecimento vocês vão cada vez mais tendo conhecimento e entendendo melhor o processo, e aí vai ficar mais tranquilo e o coração também fica mais tranquilo e mais leve, né? Obrigada, que bom que vocês estão gostando. E é isso, gente. Eu vou desligar então a live para vocês almoçarem com tranquilidade com os filhotes de vocês, tendo esse momento de família que é bem importante, tá? Estar junto com a família. Eu também daqui a pouco vou trabalhar. E é isso. Um beijão para vocês. Semana que vem tem outra live tirar dúvidas. Então, se surgirem dúvidas durante a semana, eu vou abrir a caixinha de perguntas provavelmente no domingo ou na segunda-feira, tá? E na quinta-feira agora, eu vou ter live com a Carol, que é nutricionista materno-infantil, que ela vai dar dicas de alimentos que são bons para a constipação, para esse cocô dessa criança ficar molinho e não ter problemas com desfraude. Tá bom, gente? Um beijão. Vou tentar salvar a live agora e fique com Deus. Um beijo e até mais.